Graça e paz, amados irmãos. Eu quero compartilhar um momento da palavra de Deus. Vamos falar sobre Amós, o profeta Amós. Diz assim, Amós capítulo 7, versículo 14 e 15. Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. O Senhor me tirou de após o gado e me disse: vai e profetiza. Amém? Como nós vemos aqui, a palavra de Deus fala que Amós, ele não era um homem conhecido no meio da liderança judaica. Ele não era um profeta verdadeiramente, mas Deus chamou ele. Amós, como vemos aqui, ele não estava no templo, ele não veio do templo. Amós, ele não veio da linhagem sacerdotal como deveria ser, né? Não tinha título religioso, na verdade. Como o texto fala, Amós, ele estava no campo, cultivando, estava trabalhando. Ele estava vivendo a sua rotina comum. Amós, ele estava cuidando de bois e cultivando sicômoros quando Deus o interrompeu. Isso desmonta toda uma estrutura inteira. Qual? De que o chamado, ele não nasce de um sistema. O chamado, ele não nasce, não vem de homens. Não é o sistema religioso, não é o homem que chama ao ser humano para servir a Deus. O chamado nasce da escolha divina. O chamado nasce do próprio Deus. Vem apenas e exclusivamente dele. Aleluias. Amós, ele não se apresentou com credenciais espirituais. Ele não apresentou nada disso. O que Amós apresentou então a Deus? Obediência, disposição. Eu resumiria tudo. Obediência, submissão. Sim, porque enquanto líderes religiosos, né, protegiam as posições, né, naquela época, na verdade Deus não estava olhando para lá. Deus não estava olhando para isso. Deus estava levantando um homem simples, um homem do campo, um homem, um agricultor que cultivava sicômoros, que cuidava de bois. Deus chama a um homem simples para confrontar uma nação inteira. O céu não perguntou pela formação de Amós, se ele se formou em teologia, se ele se formou, tem doutorado na palavra de Deus, se ele tem longos anos de experiência, né? Não. O céu não perguntou por nada disso. E aqui, inclusive, está algo que nos confronta a todos nós. Algo que confronta muito. Às vezes, muitas vezes, quem está no altar não tem coragem para falar as coisas. Não tem coragem, não tem ousadia, não tem espiritualidade para falar. Quem está no altar, quem deveria falar. Porém, aquele que está no campo, aquele que está numa vida simples, carrega muitas vezes a voz de Deus. Deus, ele não procura currículos religiosos.
Deus não procura um perfil perfeitamente religioso. O que Deus procura é um coração alinhado com Ele, obediente, submisso à sua palavra, né? A submissão não está apenas a gente dizer que conhece a palavra, mas refletir aquilo que a gente fala referente a ela. O chamado de Amós nos prova que a autoridade, principalmente a autoridade espiritual, não depende do lugar, do ambiente. A autoridade espiritual depende da submissão. Quando nos submetemos ao poderio de Deus, quando nos submetemos à palavra de Deus, nós passamos a ter autoridade. Se Deus decidir tirar alguém de após o gado, ninguém segura. Ninguém segurou Amós. Deus chamou Amós. Deus decidiu tirar ele de após o gado. Se Deus decidir tirar alguém de após o gado, aquele que está lá na prostituição, para colocá-lo, sentá-lo no meio de príncipes junto com você, ninguém segura. Não importa se você concorda ou não. Se Deus decide tirar alguém que está lá na biqueira, no meio dos vícios, das drogas, e colocá-lo e sentá-lo no meio de vocês, ninguém segura. Ah, mas nós temos experiência, temos doutorado em teologia. Essa pessoa é uma pessoa que não conhece nada. Não importa se você concorda ou não. Ninguém segura Deus. Se Deus decide tirar um homossexual de lá do meio de um mundo cheio de prostituições, ninguém segura. Ninguém segura. E sentar a este homossexual no meio de príncipes, ninguém segura Deus. E não importa você concordar ou não. Não importa se essa pessoa ainda arraste com ele fantasmas do seu passado. Ninguém segura Deus. Ele faz aquilo que ele apraz. Concordemos nós ou não com quem Deus levantar para levar a sua voz, ele é perfeito na sua vontade. Ele é perfeito nas suas decisões, porque a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Embora nós não concordemos, não nos agrademos, Ele é Deus. Ele levanta quem quer. Ele levanta os reis e os imperadores deste mundo e Ele também os tira. Deus levantou Amós, um homem simples, um homem que se submete à palavra de Deus. Longe de mim eu querer falar coisas particulares minhas. Longe de nós falarmos sem espiritualidade, falarmos em nome de Deus, quando na verdade estamos na carne. Façamos como Amós. Façamos a nossa vida de forma simples, mas quando venhamos ouvir a voz de Deus, vamos nos submeter a Ele, vamos nos submeter à sua palavra, vamos nos submeter à sua vontade. Amém? Fique com essa palavra. Louve a Deus por esta mensagem, pela vida de Amós, que nos deixou um grande exemplo. Deus os abençoe. Um abraço e até a próxima.